Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltamos para a nossa aula de Sociologia Organizacional. Espero que todos e todas estejam muito bem, com saúde. Estamos chegando muito próximos à nossa avaliação número 1. Obviamente, como eu sempre digo em todas as aulas, vocês já devem ter feito as leituras, os exercícios, o fórum, e isso vai dar uma bagagem muito boa para a avaliação de vocês. Vocês vão chegar muito mais seguros, muito mais tranquilos e tranquilas. É importante também frisar que antes da prova nós vamos ter uma revisão. Eu gostaria da participação integral de todos os estudantes. Por quê? Porque é nessa avaliação que eu tiro dúvidas, eu aponto questões que podem ser contempladas. Então, é muito importante que vocês estejam presentes. Feito todas essas considerações, vamos para a nossa aula, pessoal? Eu vou compartilhar aqui o slide, tá? É importante que vocês estejam atentos às discussões que faremos hoje, e a partir delas nós vamos estar fazendo toda essa questão que fala sobre o tema da nossa aula de hoje. Então, veja bem, a gente está compartilhando aí na tela de vocês e o tema da nossa aula de hoje. Qual que é o nosso tema? Vamos esperar um pouquinho, o slide está abrindo. Enquanto isso, vocês já vão se organizando, pegando seus cadernos, pegando suas canetas, seus lápis, para fazer os devidos apontamentos. E é importante, tá, gente? Até porque é a partir disso que vocês vão poder fazer suas anotações. Abriu o slide. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, o curso Bacharel em Administração Pública, disciplina Sociologia Organizacional, tema da aula, atitudes, valores e comportamentos organizacionais. É um tema muito tranquilo, muito bom de se estudar, e é a nossa 7ª aula. E aí, o professor Sérgio Roberto, mais uma vez aí, e nós vamos começar falando justamente, volta um pouquinho, o objetivo da nossa aula. Na verdade, nós vamos discutir a evolução e as influências das atitudes, os valores e os comportamentos organizacionais. Até porque a gente sabe, vem entendendo a partir da nossa aula, que todo processo coletivizado, ele tem um impacto, tá, gente? É importante vocês terem muito isso em mente. Lembrando que vocês estão se formando num curso de administração pública, vocês serão gestores e gestoras, tá, pessoal? Dito isso, outro aspecto que a gente tem que pensar é como esses casos influenciam na construção dos valores organizacionais, mas, sobretudo, a gente entendendo esses exemplos e esses aspectos conectados à cultura organizacional, tá certo? Então, vamos lá. Bom, quando a gente pensa, gente, em estudos de atitudes, valores e comportamentos organizacionais, nós estamos, sobretudo, pensando em uma prática, tá? Então, é uma prática coletiva no ambiente organizacional. E aí, a gente tem que fazer uma seguinte análise. O poder da gestão consiste, obviamente, em prever e melhorar opiniões, atitudes e comportamentos, com vista a modelar a personalidade e a cultura. Churran. Então, olha só, aquele gestor e aquela gestora altamente habilidoso e habilidosa vai saber fazer uma análise com uma perspectiva que virá ou do que pode enfrentar nesse meio tempo, tá? Então, é uma perspectiva preventiva, tá? Prever o que poderia acontecer. E mais do que prever, lidar com situações adversas. Então, gente, é importante a gente fazer a seguinte perspectiva. Olha, quando a gente está falando em valores, a gente estudou muito nas aulas anteriores que nós somos sujeitos institucionalizados e socializados. Devagar e com muita calma. Eu estou dizendo que a construção das pessoas é produto de valores institucionalizados e também valores culturais e sociais que são incutidos nas pessoas. Agora, cabe fazer uma ressalva aqui, que esses mesmos valores, eles não são exclusivamente definidores de quem a pessoa é.
Professor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que, às vezes, uma pessoa pode receber valores, por exemplo, religiosos, e, num futuro, se tornar uma pessoa agnóstica, entendem? Então, olha só, tudo que está dentro de uma construção da sociedade, ela pode ser um pilar de crenças, preconceitos, ideologias, atitudes e julgamentos. Mais uma questão importante: não existe nenhum indivíduo que seja totalmente neutro. Não há neutralidade, tá? Então, querendo ou não, nós somos pessoas que temos ideias. Isso nos caracteriza como o que nós chamamos de ideologias, tá? Sejam das mais variadas formas possíveis. Então, não é possível se falar e exigir que uma pessoa seja totalmente neutra. Isso não existe, gente. Por quê? Porque pedir isso é pedir que a pessoa negue a sua própria essência de humanidade, tá? Então, não tem como. Então, as pessoas, elas buscam um equilíbrio e, obviamente, fazer as suas melhores análises e valorações. E aí, essas valorações, elas geralmente estão numa balança daquilo que as pessoas consideram certo ou errado, tá? Em certo momento, isso é o que nós podemos chamar de ética. A gente falou isso em algumas aulas anteriores, o ethos, tá? Aquela perspectiva de análise de mundo a partir do que é certo ou do que é errado. E aí a gente pode pensar essas perspectivas se a gente fizer uma análise da sociedade ou um exemplo do que acontece na nossa conjuntura. No slide aqui, por exemplo, ele traz a ideia da gente pensar as questões da Petrobras. A Petrobras é uma empresa brasileira de extração e refinamento de petróleo. E aí, o que acontece? Ela faz a extração e, em determinados momentos, por um acidente ou algo parecido, pode ocorrer vazamentos. E isso vai trazer impactos ambientais. Mas não é por isso que ela deixa de ter os seus valores, tá? Seus valores institucionais. E aí, falando até nisso, pessoal, alguns de vocês podem, no futuro, vir a trabalhar na Petrobras, tá? Então, percebam que a questão da Petrobras é um exemplo de uma autarquia pública que vai ter como norteamento alguns aspectos de valores e até de missão da empresa, certo? E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: bom, eu falei nos valores. Agora, eu preciso também trazer alguns elementos para que vocês possam construir esse conhecimento sobre a cultura organizacional. Devagar agora com algumas referências que eu vou falar aqui. Então, eu disse que a cultura, ela é um processo também de socialização. E eu disse para ter calma. Por quê? Porque quando se fala em cultura, nós estamos falando muitas vezes em aspectos antropológicos, tá? E aí a gente teria vários autores da antropologia para definir cultura. Um dos quais a gente já falou aqui na aula foi o Roque de Barros Laraia, que ele fala cultura é um conceito antropológico, e ele fala que a cultura condiciona a visão de mundo da pessoa, a cultura é dinâmica, a cultura, ela interfere no plano biológico, ele fala que a cultura, ela tem o seu modo próprio de se explicar. Então, veja, isso é um exemplo de cultura. Mas nós temos outros autores, tá? Como Malinowski, Radcliffe Brown, tá? Então, todos esses. No que tange ao curso de vocês, isso foi apenas um processo ilustratório que eu fiz agora, de ilustração, só para falar de autores ligados à sociologia. E eu disse desde o começo dessa disciplina que vocês não verão uma sociologia carregada de uma teoria sociológica. Por quê? Porque vocês estão fazendo um curso de administração, então eu tenho que apropriar desses conhecimentos para que vocês possam sistematizá-los na administração pública. Então, com estas vistas, ou em vista disso, nós vamos falar da cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? Fica muito simples dizer que a cultura organizacional nada mais é do que um processo onde os indivíduos são
adaptados a uma determinada convivência ou um determinado processo organizacional. Professor, não entendi. Simples. Geralmente, uma organização, ou seja, uma administração ou uma empresa, ela tem as suas características próprias, né? A sua sistematização. E, para tanto, ela precisa fazer uma leitura qual é a cultura daquela empresa ou daquela autarquia. E aí é nesse exemplo que a gente vai falar justamente, porque essa cultura vai moldar as identidades e os valores daquele grupo, tá? Por exemplo, se a gente falar numa cultura organizacional em uma autarquia que lida com questão financeira. Vou dar um exemplo, o Banco Central. O Banco Central é um órgão do governo federal que lida com a questão da monetarização. Então, ali, os servidores que irão trabalhar estarão conectados a uma questão financeira, a uma questão monetária. Um outro exemplo de uma autarquia que poderia ser caracterizado por uma cultura organizacional, o próprio INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele vai lidar numa perspectiva cultural de regularização territorial. Então, todas as pessoas que trabalharão lá, administradores, pessoas do serviço social, do direito e de outras funções, estão numa cultura organizacional voltada à regularização fundiária. E poderia falar em outras, ou questões de saúde, questões de perspectiva do esporte, tá? Então, todas elas é que darão o norteamento para dizer qual é a identidade dessa autarquia ou dessa percepção organizacional. Então, vamos lá, pessoal. Quais são, nesses aspectos, né, que a gente vai ter para identificar uma cultura, os componentes culturais? Primeiro, a cultura, ela remete à ideia de artefatos. Pode ser arquitetura, vestimenta e símbolos visíveis. Ah, professor, eu quero ver você falar isso, por exemplo, da própria Petrobras. Vamos lá. Olha só, a Petrobras se caracteriza por uma cor de uniforme. Muitas vezes as pessoas que trabalham lá é laranja o uniforme. Claro que eu não estou falando o processo no local da Petrobras, o prédio onde ficam os acionistas. Não estou falando isso. Eu estou falando em um local de extração, uma plataforma, tá? Outro aspecto é a própria tecnologia, é um componente da cultura, tá? Os símbolos, a Petrobras, ela tem uma marca, ela tem um elemento iconográfico, tá? Tem um ícone que vai identificar a Petrobras. A Casa da Moeda, que é o Banco Central, tem um símbolo. O SERP, o Serviço de Processamento do Governo Federal, tem um símbolo. Tá? Cada um desses tem um símbolo que vai trazer a sua identidade. E, obviamente, isso carrega a ideia dos valores, das crenças e dos julgamentos que serão compartilhados. Tá legal? Então, veja bem, o que nós falamos até agora? Nós falamos sobre a cultura, falamos da questão da identidade, os componentes culturais, dentro de atitudes, tá? E valores comportamentais. Vamos continuar, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, no nosso slide, ele traz um exemplo. Eu tinha falado da Petrobras, ele traz o exemplo do Exército Brasileiro. Quais são os artefatos, né? As fardas, os armamentos, os rituais, tudo isso são artefatos da cultura organizacional do Exército. Tecnologia, as normas, os regulamentos e funções específicas. Vejam que quando nós estamos falando de tecnologia, não é a tecnologia de equipamentos, é tecnologia de organização, tá? Os símbolos são as insígnias, os distintivos, as cerimônias, hierarquicamente, quem comanda, os outros que obedecem, por que obedecem, tá? E, sobretudo, os valores que carrega essa instituição, o Exército Brasileiro, no caso, a soberania nacional e o apoio social. As pessoas acreditam que o Exército é uma entidade de proteção do território nacional, tá claro? Então, vamos lá.
Vamos pensar agora quais são as funções da cultura organizacional. Pensando esse aspecto, a gente tem que pensar o seguinte: ela tem que ter uma finalidade. Se ela tem uma finalidade, como entendê-la dentro do aspecto coletivizado? Primeiro, ela tem que regular as interações internas e externas. Tá? Essa cultura organizacional, nessa funcionalidade, vai ser regulada. Tá? Por que senão? Porque senão deteriora as relações sociais. Outro exemplo, outra questão funcional, reduz incertezas e padroniza comportamentos. Vamos voltar aqui no slide anterior. Olha a questão da tecnologia do Exército, normas, regulamentos e funções específicas. O general, ele é responsável por uma determinada atividade do Exército. O cabo, o sargento, os praças, por outra finalidade. O mesmo se aplica aqui nessa questão dos comportamentos, dessas padronizações. Mas, sobretudo, ele vai definir a personalidade comportamental da própria organização. E aí, ele não vai fomentar, de certa forma, né, esse processo degladiador de competição. É uma competição salutar, mas sem o fim de derrubar uns aos outros, tá? Porque isso pode gerar animosidade e conflitos. Bom, então vamos pensar esses aspectos todos a partir de uma personalidade organizacional. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma perspectiva de orientação para resultados, pessoas e equipes. Então, vejam só, se a gente fala em orientar, nós estamos falando em um gestor, tem que ter uma liderança, tá? E a gente tem que apaziguar, né, sobretudo o ambiente de trabalho e monitorar personalidades que desagregam ou que se tornam esse ambiente instável. Veja que a figura do gestor e da gestora é muito importante nesse processo de personalidade organizacional. Por quê? Porque isso vai trabalhar de forma orgânica as disfunções, sejam elas resistências às mudanças, né, a própria rejeição ao tipo de cultura que é implementado, né, evitar jargões, né, mas, sobretudo, produzir uma organização extremamente eficiente. Tá claro? Então, veja, falamos das funções, das personalidades, das insígnias, dos símbolos. Vamos pensar agora tipos de cultura organizacional no Brasil. Então, olha só, se a gente sai do foco de autarquia, se a gente sai do foco da questão de empresas, vamos pensar em termos de Brasil. Quando a gente fala em Brasil, cultura organizacional, nós estamos falando de diversidade do povo brasileiro. Nós temos um continente aqui, praticamente. Nós temos região norte, que é a nossa, temos a região centro-oeste, temos a região sudeste, temos a região sul e temos a região nordeste. Essas regiões, cada uma com as suas características, tá, gente? Então, é muito importante a gente entender todos esses aspectos que podem balizar esses elementos. E aí, obviamente, como eu disse para vocês no início da aula, os seres humanos são carregados de sentimentos, são carregados de valores, e isso pode ter aspectos emotivos e afetivos, como é o caso do Brasil. Hoje a gente vê muito essa questão de animosidade por conta de elementos afetivos. Tá? As pessoas vão para as ruas, as pessoas demonstram os seus pensamentos por contas que elas estão sentindo, enquanto indivíduos, aquela determinada ação e propagando uma certa reação. Bom, a gente tem que entender que no Brasil, durante muito tempo, perdurou a ideia do paternalismo, tá? Principalmente também na própria administração pública, tá? Que foi um motor de troca de favores e autoritarismo. Então, as pessoas faziam as coisas porque tinham cargos, porque conseguiam dar aquele chamado jeitinho, tá? Professor, isso não acabou. Não, de fato não acabou. Mas lembra que eu falei para vocês
que com a perspectiva burocrática é a teoria da impessoalidade, é uma dominação racional legal, é o pensamento de Max Weber. E aí a gente avança para pensar isso a partir do seguinte: quando você percebe que um ambiente organizacional é predominantemente alavancado por apadrinhamento político e favorecimento pessoal, isso é uma degeneração de um sistema organizacional. De novo, devagar e com calma. Quando a gente está falando em uma organização pública, o predomínio do apadrinhamento, ou seja, alguém foi indicado por alguém, sem um concurso público ou algo parecido, e há um favorecimento, isso pode causar uma degeneração. Professor, então quer dizer que ninguém lá não tem uma eficiência? Não, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que, em alguns casos, o perfil que a pessoa executa não é para o qual ela estava designada, tá? E isso vai, obviamente, gerar um processo de colisão, vai ter uma colisão entre esses processos de eficiência e o processo de isenção ou impessoalidade, tá? Obviamente, a gente tem que falar que a cultura molda os processos administrativos. Aqui eu vou fazer uma rápida explicação, que é o seguinte: os princípios norteadores da administração pública, e vocês devem ver numa disciplina de direito, ou já viram, principalmente da administração voltada à eficiência, é a LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, né, e impessoalidade, tá? São os processos de publicidade, faltou publicidade, são os processos balizadores, principalmente no artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Então, esses são os elementos que vão poder produzir uma administração pública eficiente. E aí, a gente vai, olha só, eu disse para vocês que a gente vai entendendo as coisas e vai, obviamente, acumulando. Esse capítulo, ele é bem simples, né? Valores, atitudes, né, comportamentais voltados dentro de uma lógica cultural, mas, sobretudo, uma lógica cultural que tenha como norteamento, tá? De novo, como norteamento, a ideia da administração pública sobre o viés ou sobre a égide, né, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, né, e da legalidade, ou seja, artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Eu penso que talvez seja uma boa questão para a prova, tá? Pensar limpe. E, obviamente, a gente tem que pensar tudo isso a partir de valores, atitudes e comportamentos práticos, né? E aí a gente falou muito disso. Gente, aqui tem uma ideia para que vocês assistam um documentário de um filme chamado A Corporação, né? Aqui ele pede para vocês escreverem uma resenha crítica. Eu não vou cobrar isso de vocês já estão atabalhoados de trabalhos e cansados, já vai chegando perto da prova. Não é para fazer isso, tá? Mas assistam. E outro filmezinho, esse é mais para se divertir, chamado Monstro S.A., que ele discute a questão da relação organizacional dentro de uma perspectiva cultural, tá? Monstros S.A. Pessoal, o que ocorre quando os funcionários rejeitam os valores da organização? A gente falou isso na aula, então vamos pensar isso daí. O que pode acontecer? Quais são os problemas? Como o gestor e a gestora lidará com isso? Certo, pessoal? Essa aula, repito, é uma aula muito tranquila, é uma aula a qual vocês conseguem fazer os trabalhos, conseguem pensar tudo isso de forma muito sossegada. Nessa perspectiva, quero dizer a vocês que as próximas aulas nós estaremos encaminhando para uma revisão e depois para avaliação escrita. Peço reiteradamente que vocês façam os exercícios, que vocês façam os fóruns, que vocês leiam os textos. Dificuldades, procurem os tutores presenciais, os tutores EAD, o professor, a coordenação, porque só assim vocês vão dirimir as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam com muita saúde, estejam bem, estamos aqui para auxiliá-los e não se esqueçam sempre,
esse material é insuficiente para a construção de um saber acumulativo. Vocês estão se preparando para serem profissionais, vocês precisam ir nas bibliotecas físicas, bibliotecas virtuais e acumular mais conhecimento. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima aula.